meus queridos alunos, satisfação em tê-los aqui agora na nossa unidade 7, que fala sobre dicas para ser objetivo e conciso. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação e oratória e também em educação corporativa. Vamos começar a entender que essas duas palavras, normalmente elas são confundidas, porém elas possuem significados diferentes. Então venham aqui, vamos aprender que hoje é dia de praticar e de absorver o máximo possível de conhecimento para que possamos ter o quê? Uma boa comunicação e oratória, obviamente. Vamos lá então, começando aqui, entendendo objetivo versus conciso. Como que eu consigo ser uma pessoa objetiva? Como que eu consigo ser uma pessoa concisa? Vamos aprender aqui primeiro pelas definições. Acompanhe aqui comigo então. Ser objetivo é ter convicção sobre suas ideias e demonstrar claramente sua linha de raciocínio por meio de palavras, fazendo com que o receptor entenda a mensagem sem confusão. Então, ser objetivo é você ter aí convicção sobre as suas ideias e demonstrar claramente a sua linha de raciocínio. E ser conciso é utilizar a quantidade necessária de palavras para exprimir uma ideia, indo direto ao assunto sem enrolar, sem aquela encheção de linguiça, o ditado popular, improvisar é encheção de linguiça, ser conciso. O contrário de ser conciso é quem enche linguiça, que é o quê? Você colocar um monte de conteúdo sem saber o que você está colocando ali só para preencher um espaço. Então a gente entende que o objetivo é você atingir e ser claro com a sua mensagem, atingir o seu objetivo. E o conciso é você reduzir as palavras, é claro que não retirando as palavras importantes, não deixando de trazer aí a questão das informações relevantes, mas utilizando as palavras de maneira mais otimizada, de maneira mais reduzida, sem perder aquelas informações mais importantes. Então, utilizar as palavras certas para que eu consiga alcançar o meu objetivo. E trocando aqui para o próximo slide, é entender que antes de uma apresentação, é interessante sabermos organizar o quê? Organizar a nossa apresentação, o que nós iremos falar. E ao organizar o nosso pensamento, o seu pensamento, em torno da ideia que expor, seu raciocínio ele começa a ser alinhado. Por quê? Porque no momento eu organizei ali, eu estruturei as minhas ideias. E o seguinte, ao ter tudo organizado, tanto no papel quanto mentalmente, fica mais fácil de falar e transmitir com segurança o discurso. E aí você utiliza dentro do discurso essas duas definições que nós acabamos de aprender, que é o quê? Que é a objetividade e a concisão. Dessa maneira, nós teremos mais sucesso dentro da nossa comunicação. Vamos continuar aqui. E para discursar com objetividade e concisão, produz o texto que irá apresentar e corte as palavras desnecessárias. Então vamos lá, comece a pensar aqui. Para começar, até em um dos nossos vídeos, eu falei sobre estruturação de texto, introdução, lembra que nós falamos apresentação, abordagem, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí quando gera a ideia de fazer uma palestra, um discurso, ou até mesmo treinar o seu atendimento ao público, ou até mesmo a sua comunicação dentro da empresa, do órgão público, da área que você optou trabalhar, é muito importante a gente colocar assim, bom, eu tenho um assunto a ser tratado, então eu vou colocar o assunto e vou delinear, eu vou escrever. Depois o que eu preciso? Eu preciso entender o que eu estou falando, entender a minha ideia, o que eu quero passar, e aí eu vou cortando as palavras desnecessárias, porque é natural, quando nós estamos num processo de produção, ter palavras excessivas, verborragia, lembra disso que nós aprendemos na última unidade? É natural acontecer, principalmente com as pessoas que já possuem uma habilidade de comunicação, de falar, não tem dificuldade aí de falar em público, gosta de falar, mas nesse momento a concisão e a objetividade ela precisa estar bem presente para você alcançar seu objetivo. Em segundo, revele logo o início quais os pontos que você irá abordar de maneira resumida. Então eu fui lá, preparei a minha apresentação, tornei a minha apresentação de acordo com o meu objetivo, de acordo com a minha intenção objetiva e também concisa, tirei as palavras desnecessárias e agora o próximo procedimento que eu preciso seguir é revele no início, lá na minha introdução, as palavras
ou o assunto que eu irei abordar logo de cara, de maneira bem resumida, porque isso faz com que as pessoas batam o olho, entendam com um tempo um pouco mais otimizado, tenham um fácil entendimento sobre o que será tratado dentro daquele assunto. E em seguida as pessoas irão se fixar buscando o quê? Aquilo que as atrai. Logo nos primeiros minutos, lembra da aula passada? Que nós falamos sobre a primeira impressão, nós falamos sobre os 3 primeiros segundos, de acordo com o Instituto. Lembra disso que nós falamos? Sim, o Instituto de Tecnologia e Gestão. E aí, nesse primeiro momento, a ideia é que a gente consiga fixar a atenção para criar não somente na nossa aparência, com a nossa comunicação, mas também com o assunto que nós teremos que tratar, trazer aí a atenção dos meus interlocutores. Portanto, prenda o ouvinte o quanto antes. Se você fizer uma boa introdução, bem atraente, bem atrativa, corrigindo, bem atrativa, que dê aí a ideia de curiosidade, que transmita a mensagem de curiosidade, você consegue prender a atenção, consegue conquistar, corrigindo, a atenção do seu interlocutor. E aqui não dá para falar com confiança e clareza de algo que não dominamos. E essa dica, gente, ela é muito importante. Como que você vai falar de algo que você não domina? Como que você vai apresentar um determinado projeto? Como que você vai apresentar o status de uma situação que o cliente estava aguardando um processo, estava aguardando aí uma resposta, e aí você se coloca no papel de trazer informação, mas você não sabe do conteúdo. Então é melhor que você nem faça, mas você é a pessoa responsável. Então nesse momento a gente assume a responsabilidade e busca estudar, compreender, ler, praticar a nossa leitura e também entender sobre aquele assunto que eu preciso falar e transmitir uma mensagem para gerar um feedback positivo. Por isso, leia bastante e escute outras pessoas que saibam falar do assunto. É muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa parte 1 da unidade 7. É muito importante que vocês pratiquem e, por enquanto, vamos ficar por aqui e eu aguardo vocês na parte 2 da unidade 7. E, como sempre, vamos emanar uma palavra de prosperidade? 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até o próximo vídeo!